O nosso tema de hoje é da série Nasce a Igreja. Semana passada a gente estudou os primeiros passos da igreja e hoje nós vamos estudar aqui com o tema O Evangelho Sai de Jerusalém, embasado em Atos 9 até o capítulo 12. Nós vamos ler aqui, fazer a leitura do capítulo 9 até o versículo 31 e as demais passagens a gente vai citando ao longo aqui da mensagem. Às vezes a gente vai voltar um pouco no 8, a gente vai avançar um pouco, mas está tudo aqui dentro da nossa aula. Atos capítulo 9 diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, observe aqui, alguns do caminho. A igreja ainda não era chamada de igreja. A igreja era chamada de O Caminho. Tanto homens como mulheres, e os conduzissem presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. E ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Paulo. Ele está orando agora. E viu, numa visão, um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheios do Espírito Santo. Logo, caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E, tendo-se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo passou a pregar nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: Não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo, mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo. E como vigiavam as portas da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando-o de noite, desceram-no pelo muro dentro de um cesto. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou os apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que lhe falara, e que como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Assim ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria,
sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, né, irmã? Glorioso isso aqui. Saulo, se transformaram em Saulo aqui. Saulo, Paulo, tudo vão ser o nome dele. Logo no começo do ministério dele, olha o tanto que ele sofreu. Ele acabou de iniciar o ministério dele, o que já tinha contra ele? Ameaça de morte, perseguição, rejeição, fuga. Olha o tanto de coisa que tinha contra ele. Os discípulos falaram, esse aí não é discípulo não. Não quiseram aceitar ele. Um monte de coisa que ele sofreu. Mas a Bíblia diz que cada dia ele se fortalecia. Cada dia se fortalecia. E ele confundia os que estavam ao redor dele. Então, olha como aqui, quando ele perseguia, quando ele ainda não tinha um encontro com Cristo, ele tinha carta para matar, prender os cristãos, as pessoas do caminho, que ainda não era chamado de igreja. Quando ele se converte a Jesus, essas pessoas queriam matá-lo, os discípulos não queriam aceitá-lo. Olha o tanto de batalha que teve para... Quando ele recebeu vida, queriam matar ele. Então, o evangelho, então a vida cristã, o ser igreja, o caminhar com Cristo, como o irmão Éder sempre gosta de falar, não é uma sala VIP com ar-condicionado. Não é agora é só vitória. Pelo contrário, 11 discípulos morreram defendendo a sua fé. Inclusive o apóstolo Paulo também, como discípulo. E João morreu preso na ilha de Patmos. Então nunca foi uma promessa. Existe um movimento hoje chamado neopentecostalismo, que é aquele da só vitória, da caneta ungida, da vassoura ungida, que é bênção financeira, vida nessa vida, que não é bíblica, é um movimento herege, que prega isso. Tá errado. Jesus veio te salvar, não é do sofrimento terreno, não. É do sofrimento eterno. Tá certo, ele vai te abençoar nessa vida, mas ele nunca prometeu agora é só vitória. No mundo tereis aflições, mas em mim vocês vão ter paz. Se estiver pronto, talvez vocês vão comer melhor dessa terra, mas ele nunca iludiu ninguém, vocês não vão ter dificuldade nenhuma. Tem um evangelho que promete isso? No evangelho de Cristo, não. No evangelho do homem tem. Então, o cristão aqui é igual Paulo. Rejeição, perseguição, ameaça, é um monte de coisa. E ele continuou o quê? Fortalecendo a cada dia mais. Eu tenho que buscar força para vencer em meia batalha. Força em meia batalha. Não posso pedir ausência de batalha. Que isso, em longo da Bíblia, nunca deixou de existir na vida de nenhum servo, nenhuma serva de Deus. Pelo contrário, o grande dia do Senhor, lá no Apocalipse, a doutrina do fim dos tempos, vai ser o quê? Vai terminar como? Guerra. Batalha. Então a gente tem que ter essa clareza espiritual e bíblica, senão a gente confunde igreja, ser cristão, com outras coisas que não são palavra. E a gente vai achar, eu tô na igreja, mas cadê o dinheiro no meu bolso? Eu tô na igreja, mas o que eu quero não acontece. Mas Jesus está fazendo um processo de restaurar o sagrado, sua família, seu coração, te livrar do sofrimento eterno, te salvar, e as demais coisas vão ser acrescentadas, mas você tem que buscar primeiro o reino. Então, como? Por que a gente tem que aprender a palavra? Porque senão a gente vai viver confundido. Então é isso que a gente aprende aqui com o início aqui da igreja, desde da igreja primitiva, com o apóstolo Paulo, aqui também no início do seu ministério. Ele nem sempre foi o apóstolo Paulo. Ele sofreu muito. Hoje ele a maior parte do Novo Testamento é escrita, inspirado por Deus, escrito por meio de Paulo, a maior parte do Novo Testamento. Através de um homem que, quando o discípulo que já era crente, Deus fala para ele, vai lá e ora por Paulo, ele falou assim, eu não vou não. Eu não vou, porque esse homem aí é terrível, ele não presta não. O Senhor disse, vai, porque ele é para mim vaso escolhido. Olha o tanto que é forte. Então, e ele se torna o maior evangelista do Novo Testamento. Então, só Deus sabe todas as coisas mesmo. A perseguição tornou-se aguda e violenta após a morte de Estevão. A gente finalizou a última aula com a morte do primeiro mártir da igreja, o Estevão. Muitos estudiosos... chefe. Muitos estudiosos veem nisso uma ação permitida por Deus para que a grande comissão fosse cumprida, uma vez que até ali apenas os judeus
e os que visitavam Jerusalém estavam sendo alcançados pelo Evangelho. É difícil afirmar qualquer coisa nesse sentido, uma vez que as Escrituras não mencionam as razões da perseguição que tinha sido predita pelo Senhor. Seja como for, a conversão de Saulo e a visão de Pedro vão mudar para sempre o cenário geográfico do Evangelho. Então, a gente observa aqui, Jesus, ele morre, sepultado, ele tem a sua ascensão, envia os seus discípulos a Jerusalém, o Espírito Santo desce sobre eles, agora vai começar o período ali da igreja, e a perseguição achou um cristão, mata. Achou um cristão, crê em Cristo, mata ele, prende ele, faz isso. Então, o que era mais fácil para muitos? Negar a fé para não morrer, mas não é isso que eles faziam. Estevão é morto aqui com grande glória, como primeiro mártir, e isso não abala a igreja, pelo contrário, ela cresce ainda mais. A conversão de Saulo, que era alguém muito importante no judaísmo, no farisaísmo ali, um romano notável, ela alavanca ainda mais o crescimento da igreja, porque a conversão de homens considerados terríveis, mais importantes e influentes, faz com que muita mais gente seja alcançada. Então essas conversões aqui de Saulo vão mudar o cenário geográfico. O que é cenário geográfico? Imagina que o seu cenário geográfico é Trindade, e o Senhor vem e causa algo que vai expandir o seu ministério, não só geograficamente de Trindade, mas para o Brasil e para o mundo inteiro. Expansão geográfica. Então, a partir daqui, o evangelho vai ser pregado em todo mundo, através desses homens. Esses 12 homens cheios de Deus causaram um alvoroço no mundo todo. Como hoje, 2000 anos depois, o mundo, quase todo o mundo, porque ainda falta países não alcançados, mas a missão da igreja é alcançar, para conhecer o evangelho da salvação. Então, tudo isso a partir da igreja. Então, a igreja ela sempre foi missionária. A igreja não é para dentro, ela é para fora. A missão da igreja é expansão da mensagem e não da sua base estrutural. Então, o primeiro ponto alto aqui, o discípulo Filipe, lá no capítulo 8, sobre sua campanha evangelística. Depois de lamentar muito a morte do querido Estevão, a vida o quê? Continuou. Filipe, outro diácono, foi até Samaria para pregar a Cristo. Era uma decisão corajosa e visionária, uma vez que os judeus não se davam com os samaritanos. Para Filipe, no entanto, a salvação das pessoas estava acima das convenções ou preconceitos. Sua mensagem era Cristo. Então Filipe, o diácono, começa ali então a campanha evangelística, pregando o evangelho. Ah, mas os judeus não se dão com os samaritanos. Filipe era um judeu, só que agora ele é um cristão. Então o cristão não está seguindo mais os preceitos do judaísmo, ele está seguindo a ordem de Cristo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então ele entra em Samaria, mas você não ajuda. Eu falo, agora eu sou cristão. Eu carrego a mensagem de Cristo, a salvação. Ah, vocês são samaritanos. A mensagem de Cristo é essa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Arrependam-se, creiam no evangelho e sejam salvos. Então ele entra. Ali ele está acima de tudo. Convenções, preconceito. Ah, o judeu não conversa com o samaritano. Fala, não, mas eu converso com você, eu sou cristão. Então eu vim aqui pregar a mensagem. A mensagem de Cristo de salvação está acima de qualquer dogma, de qualquer doutrina, qualquer preconceito. Por que o cristão é o que abraça prostituta, ladrão, presidiário e tudo? Vai em tudo quanto é currutela para pegar a mensagem. E outras seitas dizem assim, ó, se você é dessa sectário aqui da nossa reunião, não conversa com o crente, nem com o católico, nem com não conversa com ninguém, nem com a prostituta, não toca neles, senão você vai ficar impuro. Segrega, separa. O cristianismo não, o cristianismo vai, entrega a mensagem de salvação e o Espírito Santo faz a obra. É isso aqui que Filipe faz. O ponto B aqui, lá no capítulo 8, versículo 9 a 25, vai falar sobre Simão, o mágico. Mágico não é só no circo, nem os Estados Unidos que inventou. Magia é muito antiga, praticada pelos povos mais antigos aí do mundo. E na época ali da igreja primitiva, haviam ali os mágicos. Você lembra lá
Moisés, quando vai falar com o faraó, o milagre que Moisés fazia por parte de Deus, os magos do faraó faziam. Transformava lá também, por magia, os seus cajados em serpente, só que a serpente de Deus ia lá e comia os cajados deles. Então era sempre superior à mão poderosa do Senhor. Aqui abre um parênteses, para a gente ficar atento. Tem muita gente, inocentemente, pensa, por não conhecer a Escritura e tudo, que tudo que é extraordinário é Deus. Tudo que vê na televisão é milagre, é Deus. Tudo é de Deus. Porque... Não. Satanás tem seus milagres, faz descer fogo do céu. Tem magia, ilusionismo, tem coisa combinada. Então a gente tem que ser manso como uma pomba, mas sagaz como uma serpente. Você tem que ser uma serpente na sabedoria. Porque senão é muito fácil te enganar. Eu posso combinar com o irmão Pedro aqui, levantar da cadeira de roda. O irmão Pedro nunca foi cadeirante. Então tem muita gente que é iludida. Tem muita gente que acredita em tudo que a Globo fala, porque a Globo falou. Quem disse que isso é verdade? Isso é manipulação de massa. Então por que a gente tem que conhecer a Escritura e Deus verdadeiramente? Pra você não ser enganado. Porque é muito fácil enganar as pessoas hoje. É muito fácil. Então lá naquela época tinha. Desde o início, charlatões viram na fé cristã um ambiente onde podem tirar alguma vantagem. Ele achou que o poder de Deus era algo que podia ser comprado. Até hoje muita gente pensa isso. A resposta firme dos apóstolos o deixou desconcertado. Eu vou até voltar aqui no capítulo 8, versículo aqui 25, versículo 18. Olha o que Simão diz para os discípulos. Capítulo 8, versículo 18. Quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Ele pediu dinheiro para os apóstolos pôr a mão nele e ele ser cheio do Espírito Santo para ter o poder que os discípulos tinham. Dinheiro. Dizendo, dai-me também este poder para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos recebam o Espírito Santo. Ele queria comprar um dom de Deus. Mas Pedro disse, que a tua praga siga contigo para a destruição, pois pensaste em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade neste ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrepende-te dessa tua maldade e roga ao Senhor na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração. Pois vejo que estás cheio de amargura e em laços de maldade. Respondendo Simão, disse, rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que me dissestes. Assim, depois de anunciar e afirmar a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitos povoados dos samaritanos. Então a gente observa aqui um mágico, vendo aquele poder de Deus, querendo comprar. Não, eu quero pagar. Eu quero pagar. Eu dou dinheiro, eu tenho dinheiro. Por isso que a gente gosta de falar. Qual é o melhor ambiente para se estar e qual é o melhor local do mundo, segundo a minha opinião? Espiritualmente, sinceramente falando. Quando você chega na igreja, que é o corpo de Cristo, quando você chega numa igreja verdadeira e bíblica, você pode ter 1 milhão, você pode ter 1 bilhão de reais no seu bolso e pode ter alguém que não tem nada, mas tem o Espírito Santo e o dom de Deus. Ele não compra. E Deus não vai ser comprado. Deus não trabalha assim. Os discípulos ensinaram não é o dinheiro. Vocês não vão comprar o dom de Deus com dinheiro. Pode ficar com dinheiro para vocês. Deus é dono do ouro e da prata. Salmo 24:1. Como é que é? Terra é de Deus e a sua plenitude. Tudo pertence a Deus. Salmo 24:1 vai dizer isso. Tudo pertence a Deus. Até a sua plenitude. Ou seja, você tem 1 bilhão. Cai morto. O fôlego é meu. O dinheiro que sobrou é meu. Eu faço o que eu quiser. Não tem nada seu. Então não vai comprar. Então a igreja é esse ambiente onde chega num nível, não de igualdade. Você chega rico, mas tem um que você, isso aí é pobre, mas o que ele tem você não tem com o seu dinheiro. E nem vai ter se não se arrepender. E nem vai ter se você quiser, você não tem. Não é assim. Não é assim. Os discípulos ensinavam isso para ele e os discípulos profetizou maldição. Que a praga sua volte para você, você tem que se arrepender. Ele, não, roga, ora por mim aí para não acontecer isso comigo. Ele falou, não, arrepende você. Então a igreja é um ambiente onde você chega, não tem rico nem pobre. Não tem uma oferta de 1 milhão, a oferta de 4 centavos é maior que a de 1 milhão. Por causa de um alinhamento de espírito e coração. Tem igreja falsa. Faz distinção? Tem.
Problema nenhum, todo mundo sabe disso. Mas uma igreja verdadeira, ela vai chegar, chegou, nivelou. Só que chegou, nivelou, o que não tem nada, às vezes tem uma autoridade espiritual que está acima. E aqui a pessoa vai ter que respeitar. Então é um ambiente acolhedor, um ambiente de oportunidade, um ambiente de que aí todo mundo tem o direito de se sentir amado da mesma proporção. Amém? Então até hoje muita gente pensa nisso. A resposta firme dos apóstolos deixou eles desconcertados. A conversão do eunuco. Filipe, como a gente sabe aqui, lá no versículo 26 ao 40, ele está pregando a palavra a um eunuco etíope, um estrangeiro. O que é eunuco? Sabe o que é eunuco? Kézia. Eunuco era um homem que era castrado para trabalhar em casas de homens importantes, governadores, reis e rainhas, para não oferecer ameaça sexual para elas. Como eles eram castrados, podia deixar ele dentro da casa, morar lá, só trabalhando, que ele não ia oferecer perigo nenhum. Então esse eunuco, ele era uma autoridade lá da rainha dos etíopes. E ele foi lá, porque ao ler as escrituras, ele está lendo ali o profeta e ele não está entendendo. Então o Filipe é enviado para pregar para ele, para ensinar para ele sobre as palavras. Ali ele é batizado, ali numa água que tem lá no chão mesmo. Ele é batizado, ele crê na escritura e ele é salvo através do evangelismo do discípulo Filipe. Esse eunuco, esse que não era judeu, esse que era estrangeiro, mas que ao olhar a palavra ele quer entender, ele tem um desejo de entender, e o discípulo explica para ele, e através dessa explicação ele se converte, ele crê e ele é batizado e ele é salvo. Ah, mas ele é etíope, ele é de outro país, ele não é judeu. Não, o evangelho é para todo aquele que nele crê. E aquele homem, então, ele é salvo. Felipe teve o privilégio de ser usado por Deus para levar a Cristo o primeiro africano. Etíope, africano. Numa ação improvável, mas ordenada pelo anjo do Senhor. Filipe abandona uma promissora colheita em Samaria para ir até uma estrada deserta. Ele simplesmente obedece e vai ao encontro de um homem sedento e sincero, etíope, que tinha vindo adorar em Jerusalém por reconhecer que Jeová era o único Deus. A partir da leitura de Isaías, Filipe anuncia a Cristo e o homem é salvo. Nada mais se sabe a respeito dele. Pode-se supor que a alegria do Espírito que invadiu seu ser naquela estrada o teria levado a testemunhar a seu povo a mesma mensagem que mudou a sua vida. Ou seja, deixa eu procurar aqui, vou te contar algo que aconteceu aqui no versículo 26 ao 40, na conversão desse homem. Versículo 39. Quando o discípulo acabou de batizar ele, saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e alegre seguiu seu caminho. Imagina, Kézia, estou aqui pregando para você, você aceita Jesus, ouve a palavra, eu te batizo e eu sumo. Ele foi arrebatado. Acabou a missão aqui, o Espírito arrebatou ele. Milagre. Transportou ele daqui para outro lugar, foi daqui para São Paulo. Acabou a missão. Esse homem foi embora. A Bíblia não fala mais dele. Mas o que acontece quando você assiste um filme ou recebe uma boa notícia? Uma má notícia também, porque o ser humano é assim. Ele foi feito para compartilhar notícia. Fofoqueiro fofoca, aquele coisa boa. Mas coisa boa chega, o alcance é menor. Notícia ruim corre longe, a gente já sabe o ditado. Mas o evangelista é o quê? Aquele que espalha a boa notícia. Aquele que foi salvo ali, ele chegou lá na África, a Bíblia não diz isso, mas ele pode ter sido o fósforo, o galho, o graveto que acendeu ali o evangelho, salvou muita gente através do testemunho. Foi eu tô salvo. O que é isso? E ele prega aquele evangelho simples que salva, perdoa e restaura, dá uma nova vida. E ali pode ter sido um avivamento através dele na África. Filipe sumiu, acabou a missão, mas ele pregou o evangelho. Essa curiosidade aqui é importante. Foi arrebatado. Mas não foi para o céu. Foi de um lugar para o outro. Pelo Espírito, pelo poder do Espírito de Deus. Então, o crente aqui, tão crente que não precisou nem de avião para viajar. Deus levou. Jesus tem a frota própria. Frota própria e né, mais do que a primeira classe.
A conversão de Saulo. Agora nós vamos chegar onde a gente leu. Amém? O jovem Saulo foi testemunha e entusiasta da morte de Estevão. Quando esse Saulo que se converte no capítulo 9, ele assistiu o Estevão ser apedrejado e morto e falar aquilo tudo que ele falou. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele viu, testemunha ocular. Só que ele não era crente ainda. O jovem Saulo foi testemunha e entusiasta da morte de Estevão. A partir dali, ele se envolveu diretamente numa cruzada de perseguição e morte contra os discípulos de Jesus. Aí ele se envolve também. Ele entra no meio desse povo que matou Estevão para matar mais. Esse que era Saulo. E o que a gente fala hoje? Quando você assiste o jornal, você fala que eu sei. Fulano matou fulano. Tem crente que fala isso. Esse desgraçado tinha que morrer. Não, fala. Fala. Você fala também. Fala quando você vê a notícia lá. Essa é a nossa justiça própria. Paulo era assassino também. Aí Jesus falou, vai lá e ora por ele. Eu tive um encontro com ele. Depois de um encontro com Jesus, ele não era a mesma pessoa mais. Depois de um encontro com Jesus. Antes não. Ok. Vai porque ele é pra mim vaso escolhido. Aí você ama, ele é assassino. Eu tenho medo dele. Ele mata, ele persegue. Não sei o quê. Vai que eu tô mandando. Eu sei o que eu tô fazendo. Você não tem poder ao se encontrar com uma pessoa de mudar a vida dela. Eu me encontrei com ele. Eu sei quem ele é. Ele é vaso escolhido. Ah, mas... Não. Eu, Senhor, onisciente, onipotente, onipresente. E ele foi. E deu certo, não deu? Por que a gente não pode falar assim, mas fulano não tem jeito? Eu não posso. Eu acho que não tem jeito. Mas entre o meu achismo e a palavra de Jesus, eu fico com a palavra de Jesus e corto minha língua. Eu não falo mais nenhuma palavra. Não é verdade? Então, tinha convicção de que agindo assim fazia o que era certo. Paulo, na cabeça dele, Saulo ali, ainda antes de converso, ele tinha convicção de que perseguir, matar e contribuir para que a igreja não progredisse, ele estava fazendo certo. Por que a gente olha lá, olha para o Hamas, hoje, a gente se escandaliza com o terrorismo deles, mas na doutrina, de acordo com o que eles foram ensinados desde pequeno, eles estão fazendo certo. Para nós é errado, mas eles estão fazendo certo. Quando eles colocam bomba no corpo, vão matar os judeus, fazer terrorismo, eles têm uma promessa no ensino deles que eles vão eu esqueci o nome agora, pro salão celestial deles, tem lá não sei quantas virgens, que eles vão receber recompensa. Então para eles é certo. O Saulo achava que era certo, que ele foi ensinado a perseguir aquele povo e tudo. Ele conhecia a lei, ele conhecia os profetas e tinha sido preparado para se tornar um grande rabino. Como parte do seu zelo pelo judaísmo, ele era zeloso pela sua religião, o judaísmo, ele se coloca como um perseguidor oficial do caminho, que é a igreja. Porque o cristianismo, o caminho, a mensagem, o povo de Jesus ali, incomodava o sistema religioso do judaísmo. Então os judeus falavam, Jesus não é Salvador, ele não é Machia, ele não é Cristo, ele não é ungido, ele não é o Salvador, ele é um lunático, ele é um revolucionário, ele está bagunçando a igreja, o judaísmo que já está aí desde a época de Moisés, ele está bagunçando, vamos matar esse povo porque esse povo está bagunçando. Então Paulo entrou nisso. Ele não estava errado, por quê? Porque ele, como judeu zeloso, como um cristão muitas vezes zeloso, a gente se indigna com um monte de coisa que acontece. A gente se deixar, a gente saca espada, hoje tem arma e mata os outros. Zelo. Né? Fazendo coisa com a Bíblia, não é verdade? A gente não tem um zelo? A gente tem. Então, quando ele viu aquela bagunça na visão ótica da religião dele, ele falou, vou matar esse povo, vamos acabar com isso. Isso não pode. Mas ele se encontra com Jesus. Paulo, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem persegue. Mas eu estou perseguindo o povo. Você está perseguindo o povo, você está perseguindo a mim. O povo sou eu. A minha igreja é o corpo, eu sou o cabeça. Você está perseguindo meu povo, você está me perseguindo, Paulo. Aí ele se converte. Aí a coisa mudou. Agora ele foi até o ponto de morrer por causa da mensagem que antes ele perseguia. Isso é conversão. Conversão é metanoia. Mudança de mente. Mudança de opinião. Mudança de modo de viver. Isso é conversão. Quando ele se converte, ele vai da água para o vinho.
Aí eu matava cristão, agora eu sou um cristão que morro. Tá vendo? Conversando. Se nós estamos falando de matar e perseguição, se a gente levar para o mundo espiritual. Por exemplo, quando nós cristãos vamos lá numa família, por exemplo, todo conturbado, cheio de problemas, cheio de erros, pecados, tudo quanto lá, que você começa a tentar levar a palavra que salva, cura, liberta, aí o inimigo vem para cima da onde? Da gente. É quem tá lutando? Isso. Quem é o soldado ali? Tipo assim, o inimigo fala assim, ele tá mexendo no meu território. Aqui pra mim tá tudo organizado. Aonde já tava quietinho, isso. Tá quietinho. Meu domínio, meu domínio. Tá no meu domínio. Aí você vem aqui me azucrinar. Vem com essa luz, Isso. queimar meu olho com essa luz. Tá atrapalhando nele, né? E aí aonde acontece isso. É igual lá em casa, eu moro do lado Terreiro. do terreiro de Macumba, né? E aí, quando minha irmã morava lá, ela punha muito som alto. Agora eu ponho mais ainda. Agora que eu ponho mais ainda. Aí ela falava assim, essa casa do lado me atrapalha. Por quê? Porque não tem como ela fazer os trabalhos de magia negra com um louvor. Estrova. Entendeu? Aí a guerra, aí direto encontrei ela lá na minha porta. Tipo assim, eu vou fazer com a minha amizade aqui. Se você amanda de novo. De novo? De novo. Eu vou botar uma placa lá. Cela Príncipe. Não, eu vou fazer a arte hoje e quarta-feira nós vai pregar lá na parede. Só que antigamente, De todas as celas. eu não via. Agora o Senhor me mostra. Eu chego lá tudo cabelo, eu chego lá e marcho lá. E é tão engraçado que eu tava levando os meus gatos. Vamos consagrar um óleo de cozinha, irmã, pra render? Aí só taca óleo em cima. Eu fui orar De com cozinha. os meus gatos e orando na casa toda, né, e no portão. Aí eu quis abrir a porta e lá orar na rua. Só que eu fiquei com medo, não assim, disso, mas um ladrão, um homem, né, um fazer alguma maldade comigo. 3 horas da manhã. Aí você vê aí, 3 dias antes eu querendo orar lá fora, 3 dias depois, era porque o Senhor já me inspecionando a orar no que ia acontecer. E eu orando nas mãos, lá de dentro, com as mãos impostas no portão e orando. Por quê? Porque atrapalha. Ali eu sou um atrapalhador. Igual a gente ora toda quarta, né? Aqui tem um altar em nome de Jesus. Os anjos estão acampados ali, então. Ali, se pedir visão aberta, você vai ver ali. Só que é o maior que está conosco que o que está no mundo, né? Essa é horrível para eles. Um dia, eu não falei isso aqui, pastor. O João Pedro, mas a Maria Júlia estava tendo muito pesadelo de noite. E o João Pedro acordava assim, ó. Para! Lá me larga, deixa ele. E eu comecei a ficar incomodado com isso. E eu levantei, assim, não liguei luz, fiquei sentada com o olho aberto na cama. E comecei a falar, diabo, sai daqui. Se você está aqui dentro, eu quero te ver, porque o que está em mim é maior do que você. Sai, corre. Nunca mais o João Pedro ficou desse jeito. Ou seja, tipo assim, tava perturbando os meninos dormindo. Né? Então, assim, a gente tem que lutar contra essas coisas. Isso. Eu corria tanto, ninguém nem ia me... Ironicamente, é no caminho para Damasco que seu encontro com o Messias ressuscitado acontece. Versículo 3 e 6 do capítulo 9. Lê essa narrativa nas próprias palavras de Paulo. Lá em Atos 22, 6 a 11, olha o que Paulo fala. Quando, porém, estava a caminho e já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente do céu brilhou uma intensa luz ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu respondi. Cadê? É o qual, pastor? Eu perguntei. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem persegues. E os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então eu disse: Senhor, que farei? E o Senhor me disse: levanta-te e vai para Damasco, onde te será dito tudo o que precisas fazer. Como eu não enxergava nada, por causa do esplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos que me acompanhavam. Então, Paulo, no caminho para Damasco, ele narra aqui com as próprias palavras dele, no capítulo 22, 6 a 11, o testemunho dele. Nascia de novo o mais notável dos apóstolos,
considerado por muitos a pessoa que mais influenciou o mundo depois de Jesus Cristo. Amém? A pessoa que considerada por muitos que mais influenciou o mundo depois de Jesus Cristo. Ele tinha defeitos? Muitos. Ele tinha pecados? Muitos. Mas o encontro com Jesus transformou ele. Isso para nós como igreja, como evangelistas, como pessoas que estão que entendem que nós não somos plateia de igreja, de culto, mas que nós somos missionários, cada um de nós. Missionário não é só aquele que é intitulado, consagrado no altar, não. Nós somos missionários assim que cremos. Paulo começou a ser missionário ali. Nós todos temos uma responsabilidade de levar o evangelho a toda criatura. É a grande comissão, é a missão de todos os cristãos. Não é do pastor nem de liderança. Você é um líder. Se você tem uma Bíblia e se você crê e o Espírito Santo habita em você, você está apto a levar a mensagem do evangelho, a entregar seu panfleto, a orar pelas pessoas. Então, a gente observa aqui que esse Paulo influenciou o mundo, o mais notável de todos os apóstolos. Logo após sua conversão, Saulo é hospedado por Judas e visitado por Ananias, responsável por batizá-lo e entregar as primeiras instruções para a sua nova vida. Ele fica alguns dias em Damasco, segue para a Arábia, onde fica por 3 anos. Lá em Gálatas 1,17 diz isso. Volta para Damasco, de onde foge pela muralha e vai a Jerusalém encontrar-se com os apóstolos, apoiado por Barnabé. Você vê que ele já tem que fugir ali, descido pela muralha, dentro de um cesto. Dentro de um balaio daquele de fábrica de farinha. Eles descem ele lá dentro do balaio, senão eles iam matar ele. Já começou a luta. Agora que eu virei crente, começou a luta. Agora eu vi mesmo. É lógico, irmão. Você não sentia antes que você estava morto. Morto sente não. Morto tá acomodado. É igual aquela historinha que eu já contei da rã na água quente. Coloca um aquário aqui, 2 aquários, um com água natural e um com quente. Você coloca uma rã dentro desse aquário e vai esquentando ele devagarzinho, a água esquentando, ela é animal de sangue frio, vai esquentando e ela fica quietinha. Vai se acostumando, vai se acostumando, vai se acostumando. Não mexe e morre cozinhada, mas na zona de conforto. Você esquenta aquela mesma temperatura que uma estava tranquila e joga uma de uma vez, ela pula, ela não fica. Então esse ambiente onde você já está acostumado, está parado ali, já acostumou a sofrer, acostumou com o pecado, acostumou com a sujeira, acostumou com o mau cheiro, acostumou com aquele ambiente ali, que qualquer um que chega de fora e olha e fala, credo! Quando seus olhos se abrem, você fala, meu Deus, que podridão. Aí você se incomoda. Já chegou numa casa, o catalão, vou usar para ilustrar aqui o que o candomblé fala, né? O candomblé cataloga lá como espírito da Maria Mulambo. É um espírito maligno, um demônio. Que aquele da carniça, sabe? Você chega na casa da pessoa, você não sabe se tá no banheiro ou se você tá na sala. E tem lá 20 pessoas morando na casa. Ninguém sente. Porque tá acostumado. gente. Você chegou, sabe? O que é isso? Isso não pode ser normal, não. É espiritual. É espiritual. Aquela presença maligna, aquele negócio, aquela coisa ruim ali, ela deixa a pessoa presa. Então só depois, aí quando a pessoa é liberta, nossa, tá aqui, tá fedendo, aí começa a limpar, começa a arrumar, aí acabou. É assim. Por que você não sentia antes? Já estava acostumado a estar morto. Comecei a viver, meu Deus, eu tenho que arrumar. Nada é defeito. Eu tenho que fazer uma limpeza aqui. E é isso que acontece. Então, eu prefiro ficar na carne isso aqui, morto, não sentir nada, do que viver e ter que fazer alguma coisa. Não, eu prefiro viver. Eles falam das traças, né? Não é bom deixar traça em casa. Isso aqui é espiritual. Então, esse é o exemplo que a gente usa para ilustrar aqui a vida e a conversão. Então segue para sua cidade natal, Tarso. Então ele volta lá para a cidade dele natal, versículo 30. Somente cerca de 9 anos depois é que Barnabé o convida para auxiliar na igreja em Antioquia da Síria. Quantos anos depois? 9.
Pra ele pegar um cargo na igreja, oficial. 9 anos depois. Misericórdia, hein? Pedro e os gentios. Lá no capítulo 10 até o 11, 18. Pedro e Tiago. Pedro e Tiago eram as duas principais lideranças da igreja primitiva. Assim como os demais, eles tinham fortes restrições em relação aos não-judeus. A história da conversão de Cornélio remove o véu do entendimento do apóstolo e cria um novo paradigma para a igreja Jerusalém. Enquanto aguarda o preparo de uma refeição, Pedro tem a visão que mudaria sua visão sobre o assunto. Confirmado pelo Espírito Santo, o apóstolo segue para a casa de um italiano gentil para anunciar o evangelho de Cristo. Havia mais 6 irmãos com ele, e todos ficam admirados ao ver que não apenas os gentios podiam ser salvos, mas receberiam o mesmo Espírito que eles tinham recebido no dia de Pentecostes. Após sua conversão, gentios e judeus estavam agregados ao mesmo corpo. Então, o que é a igreja? O que é a igreja aqui? Pedro e Tiago eram os líderes da igreja ali em Jerusalém, os principais. Só que eles tinham ainda a sua visão judaica muito presente. Então, o que eles pensavam? O cristianismo é para que os judeus se convertam aos judeus. Agora, um italiano, um africano, alguém de outro país, o resto não. Tem judeu aqui, converte, beleza. Eles tinham uma resistência, não se misturava. Ele pensava que era a salvação era para eles. Algumas igrejas hoje são assim. Se você não for da nossa denominação, você não é salvo, não. Ah, mas amiga, não, a sua igreja não é igreja. É só quem é dessa igreja que vai ser salvo. Ah, mas sua igreja tem 1 milhão de... sua igreja tem 1 milhão de membros no mundo? E os 200 milhões? Não, esses aí, se não vir para cá, vai pro inferno. Então, o pensamento deles ainda era limitado. Eles estavam num processo de aprendizado também, por mais que eles eram liderança. Então, eles tinham esse pensamento. Então, o Senhor manda para que eles vão lá na casa de Cornélio. Vamos voltar lá no capítulo 10 aqui. Lá na casa do centurião Cornélio, italiano, um centurião do regimento militar italiano. Para quê? Para pregar para ele. Porque ele era italiano, mas ele era temente a Deus. E toda a sua casa também era temente a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Mas sem conhecer. Mas não era judeu. Ele não era judeu. Mas ele era temente a Deus e piedoso. Ele era italiano, ele não era daquela nação. Mas o Senhor manda ir lá. A missão é para o quê? Alcançar todos os povos. Povo de toda tribo, língua e nação. Não é só para Israel. É os gentios e o mundo. Se você chegar num judeu hoje, judeu ortodoxo, não judeus messiânicos, você não é ninguém. Jesus não é o Salvador e você não é ninguém. Você não é judeu? Você é um gentil, é perdido. Tem judeu. O que mais tem? Judeu ortodoxo tem muito. Silvio Santos é judeu. Para ele, Jesus foi só uma pessoa. Só um bom homem, mas ele não é Salvador. Profetizado lá no Antigo Testamento. Não, ainda vai vir. Eles não reconhecem. Aí tem um judeu messiânico, que ele crê em Jesus como Salvador. Mas para os judeus, a promessa é só deles. Você, trindadense, goiano, brasileiro, você está na categoria de gentio. Nós somos pessoas gentílicas. Nós não temos nada de Deus é para nós. É isso que eles creem. Então é por isso, pastor, que a palavra do Senhor fala que como eles não ouviram e não viram a luz, Foi por isso. Veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Aí, abriu. tá lá em A salvação do mundo inteiro. Tem gente desse, pastor, que eu tenho o meu primo, a minha prima, as filhas dela, tudo judeu, mora perto da minha irmã. E se você falar de Jesus para eles, Eles chegam lá estranho, o jeito que eles estão orando, eles formam uns tapetes assim no chão, sabe? pratica o judaísmo. E vai orar.
com talite, com as coisas deles. Tampar da cara. Isso. Isso é judaísmo. Uma posição pro Oriente, né? Isso, na posição lá pro Oriente, lá, pro rumo de lá. Então isso aí é tudo judaísmo. Judeu, aprenda isso hoje. Judeu ortodoxo, não messiânico, ele não acredita em Jesus como o Messias, como ungido, como Cristo, como Salvador. Então a gente não adianta você falar Jesus pra ele e falar assim, eu amo Jesus. Jesus é só um homem. Ela sabe que eu sou evangélica, ela sabe, ela conversa comigo, a gente nem toca no assunto. Porque é totalmente Tem um vídeo uma vez que eu postei no da igreja, você seguiu, e perguntou a repórter perguntou pra eles quem foi Jesus. Aí a mulher fala assim, ninguém. Quem é Jesus? Não. O que ele fez? Ele foi um bom homem, mas ele não é ninguém. Nossa, meu coração arrebentou. Tanto que a crença é limitante, né? Os demais irmãos judeus, incluindo os demais apóstolos que não estiveram presentes lá, souberam do fato e ficaram felizes com a conversão dos gentios. Ao contrário, questionaram Pedro por ter ele entrado e comido na casa de incircuncisos. Atitude proibida a um judeu por causa das restrições de pureza da lei. Pedro contou o que tinha acontecido e habilmente conectou a história à palavra de João Batista. Por ora, o assunto foi encerrado, mas em breve seria reaberto, quando o ministério de Paulo se dirigisse mais especificamente aos gentios. Então, olha, o que era alguém que não era judeu para os primeiros líderes da igreja aqui, os discípulos? Incircuncisos. Pessoas reprováveis por não ter a circuncisão que o judaísmo exigia, por não ter aliança com Deus. Então eles não eram dignos de sentar nem na mesa. Aí Jesus vem, o Espírito Santo vem e quebra isso, falando vocês, não é que esqueçam os princípios judaicos, mas vocês não vivem mais debaixo desta lei. Agora vocês vivem debaixo da graça. A graça. O evangelho é estendido aos gentios. Então, o ministério de Paulo se direciona aos gentios, a um povo que não era dos judeus, a um povo que ninguém nem falaria, não, a mensagem vai lá para eles. Mas eles não vão entrar para a sinagoga, não. A sinagoga, Jesus cumpriu tudo, a sinagoga ficou. Agora ele habita no coração e o princípio agora é esse. E a igreja vem nascendo assim, vendo que um processo de gerar, que é muito difícil. Dentro ali, os líderes falam, não prega pra Tereza não, que ela não é do judaísmo. Aí o Espírito vem, não é pra você pregar pra ela sim. Eu que tô comandando agora a orquestra é minha. Não é mais a lei, não é mais a letra, é o Espírito. Amém? O ministério do Espírito, Pai, o Filho vem, o Filho sobe, o Espírito vem. Agora é o ministério do Espírito. Mas isso não, o Espírito vem e fala, é assim, é aqui. O Espírito sobe pra onde quer. Vocês não tentam comandar. Eu faço. Amém? Ô, Glória! Olha, Nossa, chega. como eu fico feliz de ver o pastor pregando. Como Deus Amém. sabe, viu? Amém. Eu assim, falo, Senhor, tem feito grandes coisas neste lugar. Amém. Aquela igreja, Tabernáculo da Fé, toda pessoa tem que circuncidar. Tá? Circuncidar. Você viu que lá, essa semana eu passei lá na porta por coincidência e vi um negócio vendendo lá, que eu conheço lá, assim, fui evangelizado por um homem de lá, mas ele pregou pra mim o irmão Brahma, né? Depois vocês vão pesquisar lá, o profeta deles, que tem uma imagem de um velhinho assim e uma coluna de fogo assim em cima da cabeça dele com uma foto que ele tirou na época que não editava e tal. Não, esse é o Espírito de Deus, ele é o Espírito do profeta Elias. Tem a imagem desse homem lá no altar. Eles adoram ele. E essa semana o filho dele morreu. O filho dele, o não sei quem, Brahma. O filho desse homem morreu do profeta deles. E assim, é eternamente herege aquela denominação, com todo respeito. Mas não é com as escrituras. Eles adoram a imagem desse homem, desse pastor deles lá, que já morreu há muito tempo. Vende a imagem dele, vende a doutrina dele. Só que os usos, costumes deles totalmente legalistas, mas eu vou te falar, mas as irmãs lá, de parabéns, os irmãos também. Questão de uso e costume, meu Deus. É um cabelão lá, a coisa mais linda do mundo. Vestido de princesa, aqueles e tal, só que tadinho, né? Tá enganado, né? Tá? E o engraçado assim, eles vendem a imagem Do cara. e desce para a igreja católica. Isso. O que João Calvino falou? O coração do homem, do ser humano, é uma fábrica de ídolo.
Eu tenho que ter muito cuidado para quebrar uma imagem de escultura dos nossos irmãos católicos, quebrar com radicalismo, sendo que eu tenho meus ídolos. Às vezes o ídolo que eu tenho é minha esposa. O ídolo que eu tenho é meu filho. O ídolo que eu tenho é meu celular, minha moto, meu carro. Aí eu sento em cima do meu erro e falo do erro dos outros. Então, não julgueis para não ser julgado, mas julgai segundo a reta justiça. Segundo a reta justiça, sim, a Bíblia, a gente tem que julgar. Ah, não julguei para não ser julgado. A pessoa está fazendo errado, a irmã Teresa está vendo eu fazer errado, ela pode me julgar. Segundo a reta justiça, pode. Não, a palavra diz isso. Você está errado segundo a palavra, não é segundo a minha opinião. Quando eu julgo só para ofender, para fofocar, tô errado. Mas segundo a reta justiça, não. Então, igual o irmão Pedro está falando. Allah vai falar mal do católico, mas vende a imagem do profeta deles. Heresia misturada com hipocrisia. Tá errado aí demais também. O martírio de Tiago, dando sequência à onda de perseguição contra a igreja. Os irmãos lembram o que é martírio? Martírio. Mártir é uma pessoa que é assassinada por causa de uma causa ou uma crença. Então, o primeiro mártir, a primeira pessoa a ser morta por causa da igreja, da fé em Jesus, foi Estevão. Agora aqui, o martírio de Tiago. Tiago aqui também vai ser martirizado. Morto inocentemente por simplesmente crer em Jesus. Dando sequência à onda de perseguição contra a igreja, Herodes manda prender a Pedro, Tiago e mais alguns para maltratá-los. Tiago é executado e Pedro é liberto, milagrosamente, quando a igreja ora, em Atos 12, 5 até o 17. Os planos de Deus nem sempre se fazem conhecer. O que podemos afirmar é que Deus foi glorificado, tanto pela morte de Tiago, quanto pela vida de Pedro. Os planos de Deus nem sempre se fazem conhecer. Eu não tenho autoridade de falar para Deus, Deus me explica, me dá satisfação, eu preciso entender. O Senhor me ama, me explica. Não. Tiago morreu e Pedro foi liberto. Deus foi glorificado nas duas ocasiões. Deus não deixou de ser Deus. A igreja em Antioquia, lá no capítulo 11, 19 até o 13, 3. Esta foi a primeira igreja estabelecida entre os gentios. A primeira igreja é a igreja de Antioquia. Primeira reunião, a primeira célula ali, o primeiro grupo foi ali em Antioquia. Chamava Antioquia? Agora você ouviu o porquê, né? Nova Antioquia, porque a primeira igreja de Jesus, igreja cristã, foi a igreja da cidade de Antioquia. Esta foi a primeira igreja estabelecida entre os gentios. Seus fundadores estavam livres do rango dos judaizantes e anunciavam o evangelho também aos gregos. Isso possibilitou a formação de uma igreja multirracial. Não vou lá para a igreja não, lá porque a igreja tem prostituta, tem ladrão, tem assassino, tem fofoqueiro, fofoqueira, tem traficante, esse povo tá tudo lá, não vou lá não. Irmão, a igreja é multirracial, cabe você também, que você também tem uns defeitos diferentes do nosso. Então vem, cabe mais um. Então a igreja era assim. Tá vendo, irmã? Olha, é profético, viu, irmã? Bem no dia que a senhora veio. A igreja multirracial que se tornaria a plataforma missionária para alcançar o mundo. Ali uma liderança forte e espiritual mantinha um ambiente propício à ação do Espírito Santo. Quando Saulo e Barnabé foram chamados para a obra missionária, eles estavam prontos para liberá-los, mas não sem antes demonstrar seu comprometimento através da imposição de mãos. Amém? Amém. Olha tanto que é interessante a gente estudar a igreja no seu nascedor, os primeiros passos, o desenvolvimento da obra missionária, o livro aqui de Atos dos Apóstolos, pessoas como nós, cheias do Espírito, realizando a obra, compartilhando a mensagem de transformação de vida, de salvação, mostrando para nós que é possível a nós, cheios do Espírito, fazer a obra do Senhor. Isso não está segregado a alguns líderes, mas a todos aqueles que creem, de fazer a missão,
que você pode, que eu posso, que nós podemos juntos, que ser crente de banco, ser um crente que só vem no culto é pecado, porque tem muita coisa que eu posso fazer geograficamente, que você pode fazer também onde você está, que nós espalhados podemos alcançar mais pessoas. Então a gente aprende isso aqui e vê que, eu quero uma igreja de 1000 membros, cadeira estofada, ar-condicionado, sonorização de teatro, luz de show, fumaça, salinha das crianças com psicopedagoga. Tem. Eu quero uma igreja que tenha uma escola que tenha uma igreja que tenha uma escola para os meus filhos estudarem, um restaurante. Eu quero uma estrutura, mas não quero fazer nada. Eu não quero fazer nada. Eu vou frequentar, receber o melhor, dar o meu dízimo, a minha oferta, mas não conte comigo para nada. É isso que as pessoas querem hoje em dia. Irmão, vai lá e prega a palavra. Não, pregar a palavra é o pastor, o líder, o diácono, o missionário, o evangelista. Eu não, eu sou só membro. Nossa, mas que membro atrofiado é esse? Você quer um membro no seu corpo que não mexe? Quer? Você quer um olho que não funciona, um dedo que não mexe? Ninguém quer, não. Tá errado, tá no pecado. Pronto, acabou. Por que tá sendo legalista? Não, porque eu tô vendo aqui os discípulos dando a cara e dando a vida, é isso que eu aprendo. Mas Paulo se converteu agora, já começou a pregar. Você tá esperando o quê? Tô esperando me ungir, Que tá doido? Não é isso que a Bíblia diz, não. Vai. Ide. E Paulo foi, e no caminho aqui a Bíblia diz que ele se fortalecia cada dia mais. Então, desculpa não rola diante de Deus. É igual eu ministrei domingo. Elias tinha uma desculpa pronta para Deus. Eu sou fiel, mas é só eu que sou fiel, o povo quer me matar e eu quero morrer. Deus, você levanta e você vai. Eu tô com você. Então, me vá pra... Pode ir. E não é só você que você tá se achando, não é só você que tem, não. Então você vai. Não tem desculpa diante de Deus para ser alguém inútil. Ninguém é inútil. Eu não dou conta. Mas se Deus escolheu habitar dentro de você, encheu você do Espírito, você não está fazendo sozinho, você dá conta sim, você não quer. Você está com preguiça. Olha no relatório do seu celular, me dá isso, você não tem 10 horas por dia de rede social. Se você não sabe cantar a música secular que lançou esse dia, você sabe todinho cantar ela, mas você não sabe o 162 que vai cantar hoje na igreja. Não sei, não, você não quer, tem que querer. Amém? Lição do dia. Deus levanta seus servos, dispõe e usa cada um conforme lhe apraz. Ele decide como será glorificado na vida de cada um. Os atos dos apóstolos eram dirigidos passo a passo pelo Espírito Santo. Quando permitimos que Deus nos use da mesma forma como fez com os primeiros irmãos, veremos a grandeza de suas ações e a manifestação do seu poder, alcançando e transformando pessoas de todos os lugares do mundo. Eita glória!